Meus irmãos, todo pai já passou por essa situação em que ele percebe um comportamento reiterado do seu filho, de desobediência, e depois de já haver feito alguma advertência, já ter até disciplinado fisicamente, o seu filho, chega o momento então de uma nova conversa, de um novo encontro, e naquele momento nós, os pais, expressamos um certo desapontamento para com o nosso filho, em virtude da sua reincidência em um mesmo comportamento pecaminoso. É exatamente isso que nós temos diante de nós no texto que lemos. Diga-se de passagem que os versículos de 8 até o versículo de número 31 do capítulo 4 da carta de Paulo aos Gálatas é um dos textos que mais trata sobre o coração pastoral do apóstolo Paulo. É um dos textos que mais revelam o seu apreço, o seu amor pelos Gálatas. É um dos textos que mais mostram, a sua preocupação pastoral com o andamento daqueles irmãos. Nós vimos no domingo passado, nos versos de 1 a 7, que o apóstolo encerrou o seu argumento contra a heresia dos judaizantes que estavam importunando os crentes de Gálatas. Ele encerrou o seu argumento afirmando então que, por sermos filhos de Deus, temos o Espírito em nós e que a obra do Espírito não é outra senão nos fazer experimentar e crescer na realidade da nossa filiação, de que Deus é o nosso Pai e de que nós somos os seus filhos. Apenas para recapitular, os Gálatas estavam sofrendo com a interferência de judeus que haviam se tornado cristãos, mas que não abandonaram as práticas das leis cerimoniais de Israel. Pelo contrário, eles somaram a obediência a esses ritos à sua fé e passaram então a pregar a necessidade de suplementar a fé em Cristo com a observância de alguns ritos da lei cerimonial. O apóstolo Paulo então soube dessa interferência junto àqueles irmãos que ele mesmo havia evangelizado, então ele escreve essa carta a fim de instigá-los, de admoestá-los acerca do perigo que eles estavam cometendo, do erro que estavam cometendo, que era exatamente de deixar o evangelho por um outro evangelho falso, que era esse de fé e de obras. Ele então apresenta o seu evangelho, a sua tese, e ele vai falar da justificação pela fé somente em Cristo Jesus, conforme o capítulo 2, verso 20. E a partir do capítulo 3 e 4, ele apresenta então o seu argumento em 3 partes, como vimos. O da própria experiência cristã, todo mundo foi convertido, nós encontramos a Cristo não quando obedecíamos, mas quando estávamos em pecado e desobediência. Segunda parte do seu argumento é sobre a história da salvação, e então ele vai se reportar ao homem mais admirado entre os judeus, Abraão, e vai dizer que Abraão foi encontrado por Deus quando ele estava em Ur dos Caldeus, quando ele ainda era um pecador, quando ele adorava ídolos, e de lá foi trazido, foi salvo. E o terceiro e último argumento de Paulo, que vai do verso 15 até o verso de número 7 do capítulo 4, ele vai mostrar qual é a finalidade da lei e como a lei se relaciona com os crentes, com a graça. Então nós vimos que ele mostrou os papéis da lei. Ele disse que a lei serviu então, naquele momento no Antigo Testamento, para encerrar os homens debaixo do pecado, ou seja, a lei diariamente lhes dizia: vocês não podem se salvar, vocês precisam de um Salvador. Ele falou sobre isso. Ele também disse que a lei serviu como um instrutor, o aio, Ou seja, todas as vezes que a lei dizia: faça isso para agradar a Deus, ao mesmo tempo que o homem não conseguia agradar a Deus, ele então entendia que era necessário ter outra pessoa
que fizesse aquilo em seu lugar e pela fé ele se apropriasse daquela obediência, daquela prática. Então a lei foi um instrutor. Ele também disse que a lei foi como um carcereiro. Todas as vezes que os homens queriam sair da sua posição de pecadores, a lei lhes lembrava a condenação. E então, amargurando a alma com o peso da desobediência, a lei lhes mostrava que a única chance de serem salvos era por alguém que não estivesse junto deles, na mesma prisão, mas alguém que estivesse de fora e que pagasse o débito. E sendo assim, depois do débito pago, eles então deixariam aquela prisão. A lei então teve várias finalidades, papéis e propósitos, não é? Mas ela, em nenhum lugar da Escritura é dito que a ela foi dada o poder de dar vida, de salvar. Pelo contrário, a lei cumpriu sempre esse papel de ser um outdoor de Deus no Antigo Testamento, apontando para Cristo. E ela fez isso de várias formas, por meio dos sacrifícios, por meio das exigências, por meio da sua severidade, por meio dos empecilhos que ela colocava para que o homem se chegasse a Deus. Todos eles apontavam unicamente para o Senhor Jesus Cristo. Então Paulo expôs tudo isso no capítulo 3 e na primeira parte, na primeira seção do capítulo 4, a fim de que os gálatas olhassem verdadeiramente para o erro que estavam prestes a cometer, alguns até já haviam cometido. Eles estavam deixando Cristo por uma fé que não era verdadeira, não é? Que é exatamente esse evangelho que mescla fé e obras, que é uma mentira e não uma verdade. Nos versos que lemos, de 8 a 11, o apóstolo então, como um pai, como eu disse, ele demonstra todo o seu sentimento de indignação e ao mesmo tempo de perplexidade, com o fato de que os crentes estavam deixando o que era melhor, que é a realidade da salvação em Cristo, para voltarem para a época das sombras, para voltarem para uma época em que o homem não podia se chegar a Deus, por conta do grande número de leis que exigiam dele perfeição, e ele não as podia cumprir. Então o apóstolo traz aos Gálatas a sua perplexidade, o seu coração pastoral. E o objetivo disso é mostrar a gravidade do erro deles. O objetivo é fazê-los observar quão tolos eles estavam se passando naquele momento, por deixarem a fé, o Salvador, e voltarem para um período, então, de escuridão, de escravidão, que era a época em que eles não tinham Cristo. Paulo, então, demonstra a sua perplexidade em 4 afirmações. A primeira delas no verso de número 8, então ele diz: a situação espiritual de qualquer pessoa sem Cristo é de escravo. Se não houver graça, não há liberdade, há apenas escravidão. É o que ele diz no verso de número 8. No verso de número 9, ele fala do perigo de um crente. Do perigo de um crente de ser enganado pelo falso evangelho e voltar à época das trevas, à época da escravidão. Então ele adverte acerca desse perigo no verso de número 9. O perigo de um crente de ser enganado pelo falso evangelho e retornar à escravidão espiritual que ele estava antes do Senhor Jesus Cristo o alcançar. Em terceiro lugar, no verso de número 10, Paulo fala sobre o perigo de se viver nas sombras. Há um perigo de se viver nas sombras, e aqui ele olha diretamente para o calendário judaico, não é? Inclusive ele faz uma comparação com os ritos pagãos. E por último, não é? Como um pai, como muitos de nós já fizemos com os nossos filhos, ele então expressa em palavras o seu sentimento de desagrado com aquela postura dos Gálatas, e então diz que ele está com medo de ter trabalhado em vão,
junto àqueles homens e aquelas mulheres. Então, 4 afirmações que demonstram a sua perplexidade, não é? O perigo, a situação espiritual de escravidão antes da conversão, o perigo de um crente ser enganado pelo falso evangelho, o perigo de se viver nas sombras e o receio apostólico acerca do seu trabalho junto aos Gálatas. Vamos ver as 4 afirmações e eu farei aplicações próprias para as nossas vidas. Em primeiro lugar, no verso de número 8, notem que Paulo diz o seguinte, na verdade, no texto grego não tem a palavra outrora, tem a palavra porém. Ele começa exatamente com essa chamada de atenção. Porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não o são. Ele começa mostrando a sua indignidade com aqueles irmãos, dizendo, vocês antes de serem alcançados pela graça, vocês prestavam culto a coisas que não existem, a ídolos que não são deuses, mas são apenas invencionices do homem. Antes de serem de fato alcançados pelo Evangelho, vocês estavam mortos, seguindo ídolos de madeira, de pedra, de gesso, de ouro, prata, ídolos imaginários. Vocês eram escravos desses ídolos, porque eles não são deuses, já que só há um único Deus. Então, ele está querendo mostrar a eles, né, e esse é o seu primeiro aspecto da sua indignação, o quão ignorante eles eram antes de encontrar ou de serem encontrados pelo Senhor Jesus Cristo. E aqui Calvino está correto quando diz que aonde existe ignorância, também existe cegueira e cegueira terrível. Aonde há ignorância, a cegueira é tremenda. De fato, Paulo está dizendo àqueles irmãos, ora, vocês, antes de Cristo, nada mais eram do que escravos dos vossos pecados e escravos das vossas religiões, as quais vocês mesmos criaram. Como é que agora vocês querem abandonar a vida para voltar à morte? Como é que agora vocês querem abandonar a luz para voltar às trevas? Como é que agora vocês querem deixar o Deus verdadeiro para seguir aqueles que antes vos escravizavam? Como é que você pode querer tal coisa? É interessante observar como o apóstolo transcreve aqui toda a sua emoção paternal e pastoral com as suas ovelhas. Ele está ressaltando, lembrando o que eles eram anteriormente, não para jogar na cara deles, mas ele estava lembrando o que eles eram anteriormente para ressaltar o erro que eles estavam cometendo, que era exatamente de deixar a Cristo e retornar para os ídolos, para os seus escravizadores, para aqueles que de fato não lhes queriam bem, pelo contrário, mal. É interessante observar que o Senhor Deus, na sua sabedoria, quando nos criou, e a Escritura vai dizer isso, né? Eclesiastes vai dizer isso, Deus colocou no nosso coração a eternidade. Isso é chamado na teologia de a semente da religião. Todos os homens, eles sentem necessidade de se relacionar com o seu Criador. Todos eles. Mas por ocasião da queda, do pecado, os homens, então, por causa do seu pecado, eles se tornam impedidos de adorar o Deus verdadeiro. O pecado, então, ocasionou uma deformidade no coração humano, não no órgão, né? Na alma, de tal forma que, ao invés de se arrependerem, eles preferem fugir de Deus, e então eles criam os seus ídolos, os seus deuses. É por isso que nós temos milhares de religiões espalhadas pelo mundo. Mas se você fizer um estudo das religiões, você vai perceber que o cristianismo é a única religião onde o Senhor se relaciona com o seu povo. O cristianismo é a única religião onde Deus se revela ao seu povo.
O cristianismo é a única religião onde Deus faz de si pai do seu povo. Nas outras religiões, os seus deuses são invenções dos próprios adoradores. E há um detalhe que é igual em todas as outras religiões: os seus deuses são como os seus criadores, também são pecaminosos. Isso é incrível, os seus deuses também são pecaminosos. Entre os gregos, entre os romanos, os seus deuses eram tão ruins quanto os próprios adoradores. Um deus ficava chateado com alguém, olha que coisa tola, não é? Um deus poderia se desagradar de alguém e então ele ficava de braços cruzados, uma coisa de criança, não é? Deuses eram adorados com cultos cheios de promiscuidade. Desde os cananeus eram assim, né? Havia as prostitutas cultuais. Os ídolos são iguais aos seus produtores, aos seus artífices. Por isso que eles são falsos. Por isso que eles são falsos. Então Paulo está dizendo: vocês querem voltar ao período em que vocês eram escravizados, não é? Pelas crenças pagãs que vocês possuíam? Vocês querem retornar para o mundo das trevas, abandonando o Filho eterno e bendito de Deus? É isso que vocês querem? Por isso ele diz: eles não são deuses, mas por natureza eles são ídolos. E aqui, irmãos, eu quero fazer uma aplicação às nossas vidas. É verdade que nós não estamos mais no mundo greco-romano. E é verdade que todos nós que aqui nos encontramos, não é? Já demonstramos nossa fé e professamos nossa fé em Cristo. Mas como essa verdade de alerta do apóstolo Paulo se aplica a nós nos nossos dias atuais? Veja, até sermos iluminados pelo Evangelho, até que o Espírito fale ao nosso coração e nos dê verdadeiro conhecimento do Deus verdadeiro, nós servíamos a ídolos. Nós servíamos a ídolos, a deuses falsos. Mas há algo extremamente enraigado no coração de todo mundo que serve um ídolo. Sabe qual é? Ele consegue vestir o seu ídolo com roupas de verdade. Ou seja, são os pretextos, são as desculpas. Isso é o que nós colocamos para vestir os nossos ídolos de roupas de verdade. Nós justificamos aqueles ídolos. Sua existência, sua utilidade, não é? Nós o justificamos. Pois bem, mesmo nós já sendo iluminados pelo Espírito Santo e tendo o Senhor como nosso Deus único e verdadeiro, já vivemos a liberdade de filhos, já não estamos mais em escravidão, mas ainda corremos o risco de ter ídolos no coração e de justificar estes ídolos com desculpas, com pretextos. Nós corremos o risco de ter ídolos. E nessas áreas em que temos um ídolo na nossa vida, nesta área, nós não vivemos como filhos de Deus, gozando da liberdade que o Espírito já nos deu na pessoa de Cristo. Mas, infelizmente, vivemos como escravos. É assim no meio dos vícios, é assim num comportamento pecaminoso, não é, repetido e praticado diversas vezes. Nós construímos ídolos, mesmo sendo crentes. Pode ser um filho nosso, pode ser nossa própria reputação, pode ser a nossa segurança financeira, pode ser o nosso corpo, nossa beleza, pode ser até a nossa igreja.
Por conta da queda, infelizmente, os homens se transformaram em máquinas para fabricarem ídolos. É só você olhar para os seus filhos e você vai perceber como eles rapidamente se apegam de uma forma poderosa a um brinquedo, a um jogo, a um personagem de um desenho. E assim por diante. Então, a advertência apostólica para aqueles irmãos também é a mesma para nós. Fora de Cristo, tudo que existe é escuridão, escravidão e ídolos. Só em Cristo a verdadeira liberdade e filiação. Fora de Cristo há apenas escravidão. Portanto, se você é um crente, você precisa examinar o seu coração e fazer perguntas para você mesmo conseguir diagnosticar: será que eu tenho um ídolo? Você precisa sondar o seu coração a fim de que você consagre de verdade todas as áreas da sua vida ao Senhor. Perguntas simples que servem para descortinar o nosso coração são: a quem eu temo? A quem eu temo? Você teme a quem? A quem você quer agradar? A quem você jura lealdade? Tomando as palavras do Salmo, se você estiver numa situação de aperto, de onde te virá o socorro? A quem você ama? Estas perguntas servem para nos fazer aprofundar a avaliação do nosso coração, a fim de fato, nos vermos livres de todo e qualquer ídolo que possa, porventura, habitar em nós. Quem você teme? A quem você quer agradar? A quem você é fiel? Quem você ama? Imagine a pior situação na sua vida, como Jó. Imagine perder os seus filhos, perder seu dinheiro, perder sua saúde. De onde te virá o teu socorro? Dá para imaginar? Agora anota a sua resposta e veja se de fato o teu socorro vem do Senhor que criou os céus e da terra, ou de outro lugar e de outra pessoa. Em segundo lugar, o apóstolo então fala sobre o perigo dos crentes serem enganados pelo falso evangelho. Ao verso de número 9, então ele diz: mas agora, vocês não estão mais na escravidão, na escuridão, agora vocês conhecem a Deus. Ou antes, sendo conhecido por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? É verdade que, uma vez estando na graça, uma vez tendo Cristo como Salvador, não é? Essa pessoa não pode perder a sua salvação, mas ela pode sim perder durante os dias da sua vida nesta terra, se ela assim o fizer, o seu glorioso e majestoso relacionamento com Deus nessa qualidade de pai e filho, não é? Ele não vai deixar de ser um crente, ele não vai deixar de ser um filho de Deus, mas ele vai interromper o seu relacionamento com o Senhor, caso ele se deixe ser levado pelo seu engano, não é? Um filho nunca deixa de ser filho. Ele pode deixar de falar com o seu pai, mas ele não deixa de ser filho. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Vocês são filhos. Chegaram intrusos, e vocês agora querem atender aos intrusos, rejeitando o vosso pai? Olha que coisa extremamente interessante é o jogo de palavras que Paulo faz no verso 9, quando ele diz: vocês agora conhecem a Deus. Aí imediatamente ele diz: espera aí, antes, vocês são conhecidos de Deus. Observe a ênfase que Paulo está dando
para confortar os Gálatas naquele momento de litígio entre eles abandonarem os judaizantes e aderirem somente a Cristo. Olhe como Paulo diz que há uma verdade extremamente confortadora para momentos de grande dúvida, até de grande aperto, não é? Que é exatamente a doutrina da eleição. Paulo diz: vocês são conhecidos de Deus antes dele mesmo os conhecer. Antes de vocês o conhecer, melhor dizendo, vocês já eram conhecidos de Deus. A natureza da vossa salvação não provém de vós, mas do Senhor que os escolheu antes mesmo de vocês terem nascido. Então agora vocês querem desprezar o Pai e toda esta obra de graça que foi feita para com você? Vocês agora querem aderir a estranhos, rejeitando aquele que vos conhece desde eternamente? Essa verdade ela é muito confortadora, extremamente gloriosa, não é? Que o Senhor nos conhece antes mesmo de sermos, ou antes mesmo de o conhecermos. E é interessante porque, lembrem, o que Paulo está tratando com os Gálatas, ele já ensinou sobre a doutrina da adoção. Ele está mais ou menos querendo ilustrar, dizendo o seguinte: imagine que você é um bebê recém-nascido no orfanato, e um casal visita o orfanato, o vê ali e decide adotá-lo. E por anos você está vivendo com essa família, tendo um lar verdadeiro, sendo amado, e de repente você agora diz: não, eu vou voltar para o orfanato. Isso não é uma loucura? É isso que Paulo está mostrando a eles ao fazer uma referência à doutrina da eleição, dizendo-lhes: vocês antes de conhecerem o Senhor já os conhecia, o Senhor já os amava, não é? Mas agora vocês querem deixar o Senhor e voltar para a escravidão? Isso, na verdade, não é algo verdadeiro o que vocês querem fazer. É semelhante a alguém que é amado, que é cuidado por longos anos e decide então voltar para o orfanato, para as trevas. Infelizmente, não é? Esse é um perigo real. Os crentes muitas vezes são ludibriados pelos enganos, pelo mundo, e podem, por algum momento, considerarem deixar o Evangelho, né? Ou aderir a um falso Evangelho. Então é necessário mantermos vigilância constante sobre isso. Em terceiro lugar, e esse é um ponto que está ligado ao segundo, eu vou focar um pouquinho nele, Paulo trata sobre o perigo de se viver em sombras, de se viver no meio das sombras. E aqui ele tem o calendário judaico em sua mente. Note que ele diz: guardais dias, meses, tempos e anos. O verbo usado no presente intensifica o zelo deles, e que eles estavam fazendo aquilo, não é? Já haviam aderido àquilo. E Paulo tem em mente, possivelmente, o livro de Levíticos, de forma mais específica o capítulo 23, o capítulo 25, que são os capítulos que tratam sobre os tempos. E eu recomendo aos irmãos que leiam Levíticos, para entender o que Paulo está dizendo de uma forma mais profunda, mas apenas para melhor esclarecer. A lei do Senhor, ela foi dividida em 3 partes. A lei moral, que foi resumida nos 10 mandamentos, a lei civil e a lei cerimonial. A lei cerimonial e a lei civil andavam juntas, casadas, uma a outra, é tanto que uma pessoa poderia transgredir uma lei cerimonial e imediatamente sofrer uma punição civil, a pena de morte, não é? Então essas 2 leis estavam entremeadas. O Senhor estabeleceu, por exemplo, com relação à questão do calendário, ele estabeleceu que o ano seria observado a partir dos sábados.
E então nós temos a Páscoa como sendo a festa inicial, não é, do ano. A lua nova marcava exatamente o final do ano, a transição de um ano para o outro. Festas de colheita. Entre a colheita havia uma festa entre uma e outra. Você tem a festa dos tabernáculos, que é o começo da colheita, a festa de Pentecostes, que é o final da colheita. Você tem o dia do jejum, uma vez por ano. Existem meses que são especiais, não é? No calendário. Anos, por exemplo, o 7º ano era um ano em que não podia se cultivar a terra. O ano 50, a partir da entrada do povo na terra, ele seria contado a partir daí, era o ano do jubileu, não é? Então havia uma série de coisas. E esse calendário, então, estava sendo agora observado pelos crentes. E Paulo diz: vocês estão desprezando a graça, porque estas coisas, elas apontavam para Cristo. Vocês não perceberam que tudo isso apontava para o Senhor Jesus Cristo? A lei no Antigo Testamento, ela de fato era boa, ela era a expressão da vontade de Deus, mas ela servia a um propósito. Qual era o propósito? O povo de Deus foi assemelhado, como Paulo vai dizer, a uma criança. Então a lei era um tutor. A lei não era a realidade, a lei era como um tutor para eles. Ela era boa, ela de fato expressava a vontade divina, mas ela estava apenas ali temporariamente apontando para algo maior, que era o Senhor Jesus Cristo. Vocês não conseguem ver isso? É como se Paulo estivesse dizendo, por exemplo, pare e pense, por que uma mulher que ganha um filho varão, ela passa 30 dias, por exemplo, impura, impedida de entrar na igreja, e por que se ela ganhasse uma menina, ela passava 60 dias? Qual é a razão disso? Mas a lei foi dada com o propósito de fato, disciplinar o povo, no sentido de levá-los a uma consciência verdadeira de quem Deus era, da sua santidade, do seu poder, da pecaminosidade dos próprios homens. Isso estava estampado em toda a lei. É só olhar, por exemplo, a construção do tabernáculo. O véu que foi rasgado na cruz, ele tinha 2 querubins bordados no véu. Por que querubim? Qual a razão de querubim? Ora, a Escritura deixa clara, Deus colocou querubins no caminho da árvore da vida. O texto estava só dizendo, em todo momento, vocês não podem chegar à árvore da vida. Vocês precisam de um Redentor. Então tudo aquilo era sombras da realidade que é o Senhor Jesus Cristo. A lei no Antigo Testamento, cerimonial e civil, ela tinha um propósito, e ela cumpriu o propósito. Cerceou o pecado, instigou os homens à santidade, amargurou os homens porque eles viviam transgredindo a lei. É tanto que o sumo sacerdote, no dia do jejum, do dia do jejum solene e da confissão pública, que todo Israel estava diante de Deus, o sacerdote primeiramente entrava com sangue de um touro para se expiar. Ele mesmo primeiro se santificava para depois voltar e sacrificar um touro pelo povo. Aí tinha o bode expiatório que impunha as mãos, mandava para o deserto. O outro bode era o que morria. Tudo isso era para mostrar que ninguém, depois da queda, pode estar diante de Deus, senão pela pessoa de Cristo. Então a lei era um tutor, a lei era um guardião, a lei era o aio, não é? A lei era o outdoor que estava apontando para Cristo. Mas a lei não podia dar vida, porque tudo na lei era: se você não fizer, você vai morrer. Se você não fizer, você será amaldiçoado. Se você não fizer, você não vai ter. Tudo na lei cerimonial e civil apontava para a desgraça do indivíduo, caso ele a desobedecesse.
Paulo diz: vocês estão guardando dias, meses e anos, estão voltando à escravidão. Cristo nos resgatou desse peso. Cristo nos tirou de debaixo dessa escravidão. Agora, a nossa obediência, ainda que falha, ela é recebida diante de Deus como uma oferta agradável. Mas como se é falha e é recebida diante de Deus como algo agradável? Porque os méritos de Cristo envolvem a nossa obediência. E nós não obedecemos mais para a salvação, mas já como salvos, nós obedecemos como filhos. Então os méritos dele, de fato, envolvem a minha oferta, o meu culto, a minha obediência. Portanto, estas coisas não são mais necessárias. Existem princípios lá, mas estas leis não devem mais ser observadas, praticadas, porque o seu papel já foi de fato cumprido, que era apontar para Cristo. Olha como é interessante esse problema, não é? De querer viver nas sombras. Na carta de Colossenses, no capítulo 2, no verso 16 e 17, Paulo disse assim: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Tudo isso era sombra. Aí ele diz: o corpo é de Cristo. Quem é o corpo? Nós somos de Cristo. Então ele está dizendo: quem foi que dissipou as sombras? Cristo. E nós agora somos dele e ele é nosso. O corpo é de Cristo. O autor aos Hebreus, explicando também estes detalhes, e ele foi assim muito, nós sabemos que é pela iluminação do Espírito, não é? Mas o autor aos Hebreus foi cirúrgico nessa questão. E no capítulo 9, no verso de número 1, ele disse o seguinte, Hebreus 9:1. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado, e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro, a mesa, a exposição dos pães, se chama o lugar santo. Por trás do véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia o altar de ouro, o incenso, né? A arca da aliança, a vara de Moisés, a vara de Arão que floresceu e etc., né? E sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório, não é? E tudo isso, então, descrito pormenorizadamente. Agora, olhe o verso de número 10, adiantando que ele vai descrever tudo isso, né? Verso 9 e 10. Ele diz assim: isto é uma parábola para a época presente. Isto é uma parábola para a época presente. Embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Então ele diz, isto era uma parábola, era um exemplo. Isto era algo que apenas serviu como rascunho daquilo que haveria de vir, que era Cristo. O templo com divisórias, né, com lugar santo, lugar mais santo, querubins, uma arca, um candelabro, não é? Uma bacia, pães sobre uma mesa. Tudo isso era apenas um esboço daquilo que haveria de vir, que é a pessoa de Cristo. Tudo era um esboço, uma parábola, uma história que Deus contou até chegar à realidade, que é a vinda de seu Filho. Até chegar à realidade, que era a vinda de seu Filho. No final do capítulo 9 de Hebreus, a partir do verso 23, ele diz: era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios,
mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Ora, ele está dizendo o seguinte: estas coisas que eram apenas um esboço do que está no céu, elas foram santificadas com esses sacrifícios. Mas esses sacrifícios, bode, o touro, a ovelha, isso não pode santificar o que está no céu. Somente com um sacrifício superior santifica-se o que está no céu. Ele querendo dizer exatamente que tudo aquilo era apontando, direcionando, era uma grande seta. Durante toda aquela história havia uma seta que dirigia-se para Cristo e para a sua morte na cruz. Então, qual é a utilidade destas coisas? Nenhuma, porque elas eram sombras, um esboço daquilo que haveria de vir. No capítulo 10 de Hebreus, no verso 1, ele diz: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pôde tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Ela era uma sombra. A palavra grega aqui, para sombra, é a palavra, de fato, esboço. E a ideia desse esboço, eu não sei se os irmãos devem já ter visto isso, né? Existem pessoas que têm uma habilidade fantástica, né? Ele coloca apagar as luzes, aí coloca aqui uma lanterna, né? E o cara faz bichos, movimentos com as mãos. Já viram isso, né? Eu não sei como é o nome disso, mas é mais ou menos isso. E o cara faz movimento com as mãos e lá na parede você consegue ver os bichinhos, uma casa, o que ele estiver fazendo aqui. Já viram isso, não é? É isso que ele está dizendo. A lei era apenas uma sombra. Deus estava exatamente fazendo uso de coisas que prefiguravam a realidade. E a realidade era a vinda de seu filho. Eu não sei se os irmãos já notaram, mas eu vou deixar um dever de casa para vocês. Cataloguem as leis civis e cerimoniais no Antigo Testamento. E vocês vão ver que elas são inúmeras. E a pergunta é: por que as leis cerimoniais e civis são maiores do que as morais, em número? A resposta é simples. Porque todas elas, por apontar para Cristo, precisavam ser em grande número por causa da complexidade, por causa do poder e da glória de Cristo e da sua obra. Então elas precisavam ser muitas para tentar descrever, alcançar, ainda que falhamente, todos os cantos, tudo o que de fato pertencia a Cristo na sua pessoa e na sua obra. Por que elas eram inúmeras? Por que Deus tinha leis para a mulher que paria? Por que Deus tinha leis para homem que fazia sexo com a esposa e não podia entrar na igreja? Por que tinha lei para tocar num morto? Por que todas essas leis existiam? Porque todas elas visavam mostrar a profundidade, o poder e a graça, a glória da obra e da pessoa de Jesus Cristo. Todas elas. Todas. Indistintamente. E aqui, meus irmãos, eu quero fazer uma aplicação para nós, que julgo eu ser muito pertinente. É verdade, nós estamos temporalmente falando e fisicamente também bem distantes, né, de Israel e daqueles que viviam esta dificuldade que foram os Gálatas. Mas não se engane, mesmo no Brasil, mesmo aqui em Marialva, nós podemos correr o risco de achar mais agradável a vida nas sombras do que na luz. As sombras, por alguma razão, elas nos cativam, elas nos atraem. Não é? Nós gostamos de coisas misteriosas, não é? Não sei se para talvez esconder alguma coisa que temos, mas nós gostamos de coisas misteriosas. E muitas igrejas e muitos crentes, ainda que verdadeiros e conhecendo a fé verdadeira, eles se deixam levar, eles se empolgam por essa vida, entre aspas, mais sagrada, com rituais, com dias santos,
com meses santos, com anos santos, não é? Eles parecem que se sentem mais seguros com este negócio de não toque naquilo, não faça aquilo, não olhe, não é? Parece que infelizmente, há essa predisposição miserável em nós, vil em nós, não é? De muitas vezes querermos viver nas sombras, ao invés de querermos viver na luz do Evangelho, não é? É por isso que nós encontramos hoje igrejas, inclusive presbiterianas, que têm um culto cheio de sombras, não é? Na Bahia, por exemplo, um colega não achou o que fazer e no mês de abril, que celebra-se a Páscoa católica, né, porque não é cristã, depois eu trato disso, mas não é cristã, né, porque nós não somos de Israel. Então ele não achou o que fazer e matou um carneiro para servir na igreja. Mas que loucura! Como se o Cristo dele não já tivesse morrido por ele, não é? Então, existem muitas igrejas que os seus cultos são cheios de sombras, não é? Arca da Aliança, véu, não é? Eu não sei se os irmãos sabem, mas antes da Reforma Protestante, as igrejas, que logicamente todas eram católicas no mundo ocidental e também no mundo oriental, mas as pessoas ficavam nos bancos e aqui tinha tipo uma divisória de madeira e nesse lugar aqui ficavam só os sacerdotes, os santos, e aí ficava a ralé, os miseráveis, os pobres, os pecadores. O que era no Antigo Testamento, com o véu que Cristo rasgou, os homens construíram o véu de novo. E hoje, nos nossos dias, tem muitos véus na igreja. Essa história de quem toca ser levita, isso é um véu. Não, meu filho. Eles já morreram, todos. Não existe mais nenhuma tribo originária, legítima. Todas foram misturadas. O pastor, ele tem uma autoridade que lhe é dada pela função que lhe foi atribuída, não porque ele tem algum poder além dos crentes. Então, essa questão de, pastor, ore por mim porque a minha não é ouvida, isso é paganismo. Alguém é mais ungido, pode até ser mais ungido no sentido de derramaram mais óleo na cabeça dele, não é? Não existe. Isso são práticas pagãs no culto, não é? Práticas pagãs. Cristo veio para nos libertar destas coisas, mas infelizmente muitos crentes e muitas igrejas estão rejeitando o verdadeiro evangelho para viver nas sombras, com rituais. A inserção de coisas da Umbanda, a inserção de coisas da Macumba, a inserção de coisas do mundo dentro da igreja. É só você examinar e você vai ver. Examine os cultos, as liturgias. O culto simples que a igreja sempre prestou ao Senhor está poluído por sombras, porque se ele não for assim, se não tiver essas sombras, ele não é espiritual. As pessoas estão tentando suplementar, acrescentar a obra de Cristo às suas obras. E nós podemos cair nesse erro. Eu digo de verdade, não é? Eu mesmo já passei por alguns perrengues na vida pastoral que já considerei, rapaz, por que não termos uma liturgia bagunçada e uma pregação boa? É possível. Agrada gregos e troianos. Eu vou pregar como sempre preguei e eu deixo a igreja fazer o que quiser. Olha que desgraça, isso é uma obra do diabo. A liturgia é uma conversa entre o pai e o seu filho. É por isso que ora nós falamos, ora Deus fala. A liturgia é um diálogo entre duas pessoas que se amam e não entre dois estranhos. Como é que nós vamos deixar que a liturgia, a pregação,
seja emporcalhada com coisas mundanas e diabólicas. Mas há um outro detalhe que eu creio que nos fascina nas sombras, não é? É que as sombras, elas são sutis. A luz, na hora que você liga a luz, a sombra se dissipa e tudo que está sujo aparece. A luz revela a sujeira. Mas as sombras são sutis. Elas dão uma mascarada, né, no coração, elas dão aquela falsa sensação de que tudo está limpinho, está organizadinho, não é? Mas ninguém enxerga nitidamente nas sombras. Ninguém enxerga verdadeiramente nas sombras. E por isso Calvino corretamente diz: aonde há ignorância, há cegueira. Há cegueira. Eu advirto os irmãos e peço que os irmãos vigiem e me sirvam de amparo, me advertindo também, a que não sucumbamos às tentações de viver em sombras, seja na vida da igreja, como pastor e ovelhas, seja no casamento. Muitos crentes vivem sombras nos seus matrimônios, na criação dos seus filhos, não é? Mas isso eu vou tratar posteriormente. Nós precisamos ardentemente rejeitar qualquer oferta que, por alguma razão, ofusque a luz gloriosa de Cristo. Por fim, ele fala sobre o seu receio. E o receio dele é um receio como um pai, não é? De ter trabalhado em vão para com aqueles irmãos. Todos nós já fizemos isso, né? Como pais. O Lucas mesmo, quando era menorzinho, uma vez no Dia dos Pais, lá em Poá, o pessoal fez uma enquete, pegando esses testemunhos das crianças, e perguntaram ao Lucas: Lucas, qual é a coisa que seu pai mais faz quando você desobedece? Aí o Lucas disse assim, ele balança a cabeça e diz assim: não é possível. Nós fazemos isso é uma expressão de amor e de preocupação com os nossos filhos, não é? Assim também é o Senhor, por meio dos seus apóstolos, expressa cuidado para com nossas almas. Seja Deus gracioso e nos abençoe aplicando a sua palavra ao nosso coração.